Bem-vindo ao programa Conexão com o André Rummel e estamos trabalhando uma série muito legal sobre as questões jurídicas e a vida do empreendedor. Meu amigo Paulo Henrique está trazendo pérolas super importantes aqui. Muito obrigado por distribuir esse conhecimento que o Senhor acrescentou na sua vida e você está transbordando na nossa aqui hoje. E eu quero falar sobre duas coisas nesse episódio. Uma delas, sobre as pessoas utilizarem modelos de contratos prontos. Terríveis. Eu lembro de uma época que vendia na papelaria contrato pronto, né? Faz tempo, não vou falar quanto tempo. E a outra é sobre as questões familiares, né? As empresas que começam por questões familiares, o tio com o sobrinho, o pai com o filho, e como esses contratos precisam ser estabelecidos também com com esse tipo de relação, né? Então, comenta um pouquinho para nós sobre essas duas situações. Bom, vamos lá. Com acesso à internet, hoje em dia, tudo que nós precisamos, nós fazemos uma busca no Google. E no empreendedorismo, isso não é diferente. Por vezes, o empresário ele acaba tendo alguma dúvida e ele vai buscar uma resposta no Google. E aí ele entra no primeiro, no segundo ou no terceiro link e ele acredita fielmente que ele encontrou o melhor contrato para ele. E a gente sabe que isso, na verdade, é uma grande mentira, porque cada empresa tem algo peculiar, algo específico que precisa constar no contrato, seja um contrato de prestação de serviços, seja um contrato social, enfim, todos os contratos, eles têm alguma peculiaridade quando muda de empresa para empresa. Então, é impossível dizer que o melhor contrato foi encontrado no Google, porque não foi. Ele pode dar uma base, ele pode dar uma orientação, mas o contrato ele tem que ser pensado, ele tem que ser desenvolvido por profissionais que conseguem identificar eventuais riscos. Exato. E se não reduzir totalmente, ao menos mitigá-los. A gente precisa fazer uma análise de risco para saber reduzir o drama do que vai acontecer. Exato. Né? Qual risco a gente pode correr, qual risco a gente não pode correr. Então, fazer uso de documento pronto do Google é uma grande tragédia para o empreendedor, porque às vezes ele nem compreendeu o que está escrito naquele contrato. Às vezes pode ter uma multa que ele não pensou que estaria e está presente. Às vezes ele mesmo acaba sendo pego de surpresa. Ele utiliza aquele modelo de contrato, lá na frente algum cliente acaba executando o contrato e ele se surpreende falando, nossa, mas o meu contrato está escrito isso e nem eu sabia. E gente, de verdade, acontece muito. Quando eu comecei a trabalhar com contratos, eu comecei a perceber o quão importante é falar sobre não utilize modelos prontos. Não existe modelo de contrato pronto. Você pode pegar como uma orientação, como algo basilar, mas ele precisa ser modificado. Ele precisa ter o detalhamento do que é a realidade, né? Exato. O contrato pronto, normalmente, ele fica com situações que abrem uma janela aqui, mas não fecha ela aqui, né? Abre um assunto aqui, uma cláusula, mas não fecha ele com alguma outra coisa. Então fica meio que um Frankenstein, né? Exato, as coisas vão ficando ali, sendo montadas, mas não têm eficiência. Mas não se encaixam. Eu me recordo de uma situação onde eu peguei uma documentação para análise e no decorrer do contrato eu me deparei com uma situação onde dizia que o paciente ele estava eram contratos da saúde e o paciente dizia que ele estava de acordo que o procedimento estava sendo realizado por alunos dentro da instituição X e que ele estava de acordo, mas esses contratos eram utilizados por um profissional no seu consultório particular. Então, quando eu li... Famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Então, quando eu li aquilo ali, eu pensei, não pode ser. Não pode ser. E, infelizmente, acontece muito. Por vezes, profissionais, seja da saúde, empreendedores, acabam pegando um modelo e acabam não se atentando aos detalhes. Às vezes, é aquele contrato que a pessoa começa a ler e fala, nossa, mas... que contrato grande, que chato, e ela só vai passando o olho, e acaba passando algumas frases, algumas cláusulas totalmente despercebidas, e elas fazem uso desse contrato com os clientes. E aí eu pergunto, qual que é a imagem que o profissional passa entregando um contrato para o seu cliente que não condiz com a realidade, que fala sobre situações que sequer podem acontecer naquela relação jurídica. Então, é uma situação bem delicada. O modelo pronto do Google, ele não te ajuda, muito pelo contrário, às vezes ele até mesmo te prejudica. Exato.
porque a gente precisa falar sobre isso. Pior do que não Não ter um ajuda. contrato é ter um contrato mal feito. Exatamente. É Então, pior ainda, né? É pior ainda, é pior ainda. Eu me lembrei de uma reunião que eu participei uma vez, estava acompanhando um cliente que iria fazer para ele uma perícia, mas ele estava modificando um determinado contrato que ele tinha, que tinha resultado numa ação judicial gigante. E nós estávamos fazendo tudo isso. E eu fui junto com ele no escritório da advocacia lá em São Paulo, que iria fazer o contrato para ele. E aí eles começaram fazendo a apresentação do que eles identificaram de erro e o que eles fizeram de mudança. O contrato tinha 8 páginas, passou para 20 e poucas páginas, mas em cada cláusula eles mostraram qual era o impacto que dava de melhoria, o impacto de cuidado que ele tinha que ter e o impacto que ele tinha que modificar para melhorar a operação dele. Quando eu terminei de ver aquela apresentação, eu falei assim, uau, que aula, né? Que importante que é você olhar detalhes da sua operação. Porque hoje, quando você é pequeno, você não enxerga potenciais problemas quando você fica grande. E quando você fica grande, você não tem tempo para consertar. E aí que isso vai custar muito caro, né? Quando você bem falou num dos episódios, né? É melhor construir a coisa correta desde o início, né? Então, se você tem uma empresa, se você está pensando em ter um negócio, se você deseja entender melhor como a sua atividade profissional trabalha, busque conhecimento sobre a elaboração de contratos, sobre a elaboração de documentos corretos, né? Cuide muito com esses modelos prontos, realmente, como bem pontuou aqui o Paulo, cuide com esses modelos prontos, porque pior é ele não te ajudar, pior é ele te complicar a vida ainda, né, porque tem esses desastres, né? E na questão familiar, como é que estabelece esses contratos? Legal. A questão familiar é uma situação à parte, porque grande parte das empresas brasileiras, ela tem algum grau de familiaridade, né? A maioria das sociedades no Brasil, elas são sociedades limitadas, às vezes compostas por um tio, um sobrinho, um pai, enfim. E às vezes, por ter esse grau de familiaridade, acaba sendo tudo mais informal. E nós acabamos tendo problemas no futuro. Exato. Por quê? Teve casos que eu já peguei aonde existia um grupo de empresas com vários sócios, mas assim, uma empresa estava no nome somente de um, a outra empresa no nome do outro, aí 2 sócios aqui, 3 sócios ali, e aí era uma família. Legal, mas era uma grande bagunça, família, né? Empreendedora, mas era uma grande bagunça. E aí a grande questão que fica e se algum dos sócios vier a falecer? Como que fica essa sucessão? Até mesmo se algum desses sócios acabar se envolvendo em algum escândalo ou algum problema financeiro e acaba tendo penhorado ali suas cotas, como que fica essa questão? Até a gente conseguir comprovar que, olha, a realidade dos fatos era assim, vale o que está no papel. A maioria das situações que eu trabalho na questão pericial derivam dessa falta básica de um acordo prévio, de situações inclusive com a família. Paulo, essa série está muito legal, tem um monte de temas para falar, mas o tempo é cruel com a gente, né? Continue assistindo essa série, ainda temos coisas boas para compartilhar contigo. Aguardo você no próximo Conexão com o André Rummel, mas eu vou trazer uma reflexão para você logo depois do intervalo. Fica comigo. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Lucas 16:10, na NAA, a nova Almeida atualizada, diz algo precioso. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Verdade é que quando você tem algo a ser administrado na sua vida, se você for fiel no pouco, o Senhor pode te colocar sobre o muito. Ou seja, o seu coração estará preparado para poder prosperar da forma certa. Mas se naquilo que você tem hoje, você não consegue ser fiel no básico, na ética, na responsabilidade, na integridade, na fidelidade com Deus, na fidelidade com as pessoas que trabalham com você, com as regras do seu setor, com as regras de negócio, como você espera ser colocado sobre o muito?
Quero deixar essa reflexão com você. Se você quer realmente ter um negócio de sucesso, seja fiel naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, para que você possa ver isso sendo aumentado todos os dias, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com a gente no Conexão com o André Rummel. Eu te espero nos próximos episódios. Deus te abençoe.